três abordagens diferenciadas, uma sobre os métodos da neurociência aplicada, ou seja, quais são os principais métodos neurocientíficos que usamos nas nossas técnicas de neurovendas. Depois vamos ver a neurociência aplicada à negociação business to business, ou seja, nós vamos ter um módulo em que as pessoas que fazem negócio business to business, em que têm necessidade de negociar diretamente com clientes e muitas vezes aquilo que chamamos slow sale, vendas longas, vendas demoradas, que requerem várias reuniões, e vamos perceber como é que aplicamos a neurociência e de que forma é que a neurociência pode ser vital nesse campo específico. Vamos também ter um módulo de neurociência aplicada à venda na loja. Porquê? Porque, na realidade, a neurociência aplica-se a tudo o que tem a ver com as neurovendas, mas, ao contrário do que nós pensávamos, não existe uma única técnica. Eu digo sempre, vender é vender, como é óbvio, mas dependendo das circunstâncias, dependendo do que se pretende, existem adaptações das nossas técnicas de venda para que obtenhamos a máxima eficácia. Há 10 anos atrás eu dizia que cada cliente era uma pessoa, cada pessoa era uma pessoa e, portanto, nós tínhamos que ser capazes de adaptar as nossas técnicas a essa pessoa e não ao contrário. Reparem como é ridículo pensarmos que têm que ser os nossos clientes, as pessoas que nos querem comprar, a adaptar-se a nós e não a eles. Hoje, nós sabemos que, para além disso, para além dessa necessidade de adaptação, as circunstâncias vão condicionar as técnicas que usamos, ou seja, a necessidade de usar técnicas cada vez mais dirigidas àquilo que pretendemos fazer, leva-nos a que distingamos claramente um speed sale de um slow sale, um hard, ou seja, as diferentes circunstâncias. Na loja nós temos uma tipologia e dentro da loja, por incrível que pareça, nós temos que muitas vezes usar metodologias de vendas diferentes em função das circunstâncias. E isto é, digamos, uma variação, uma especialização que faz com que as pessoas consigam obter resultados maiores, mais eficazes e no fim do ano garantir a rentabilidade das empresas. Não estamos em tempos de apanhar clipes com luvas de boxe, ou seja, não podemos utilizar as mesmas técnicas para todos os clientes em todas as circunstâncias. Porquê? Porque o grau de falibilidade aumenta e logo a nossa eficácia diminui. E é um pouco por isso que cada vez mais usamos a neurociência para nos ajudar a desenvolver as técnicas e o conhecimento adequado das pessoas. Então, normalmente, quando eu acabo este discurso, inevitavelmente as pessoas perguntam-me: então esta coisa das neurovendas é só para neurocientistas? Ou seja, ou o vendedor se torna um neurocientista, ou então não pode fazer neurovendas. Realmente é um enorme dilema. Temos que saber mexer no cérebro das pessoas, temos que saber captar a sua atenção, desenvolver uma série de técnicas de neurovenda e então temos que ser neurocientistas. Bom, é evidente que não. Na realidade, não temos que ser neurocientistas para podermos aplicar estas técnicas que a neurociência descobriu, resulto de muito estudo e de muita investigação. Eu gosto de pensar que nós podemos usar todos estes estudos, que os outros investiram, que demoraram anos a descobrir, que usaram equipamentos caríssimos e super sofisticados, e nós agora o que é que fazemos?
utilizamos a aprendizagem deles, utilizamos as conclusões a que eles chegam e aplicamos no nosso dia-a-dia. Quando dou formação, todas as pessoas que acompanham as minhas formações sabem que a minha principal preocupação é a aplicação prática daquilo que eu digo. Se eu falo de neuromarketing, eu quero que qualquer pessoa na sua loja, no seu negócio que criou a partir de casa, possa aplicar os conhecimentos de neuromarketing, transformando o seu negócio num negócio exponenciado e num negócio que pode atingir grandes dimensões. Então, podemos usar os estudos de neurovendas nas nossas vendas? Sim. Hoje darei um headline, quem vier aos outros cursos vai perceber como, de uma forma muito simples, existe uma aplicabilidade prática de todos estes estudos científicos e todas estas descobertas científicas sobre o cérebro humano. Como sabem, o cérebro humano é a última fronteira. Enfim, gostamos de pensar que há aqui uma linha paralela. Por um lado estudamos o cérebro humano, por outro lado estudamos o universo. O universo também é uma das últimas fronteiras do ser humano. Já descobrimos o genoma humano, que parecia impossível, mas afinal foi perfeitamente atingível. Imaginem quando conseguirmos mapear o cérebro humano. Não é possível ainda. Desde há 5 anos que existem milhares de milhões de dólares em investimentos por todos os centros espalhados pelo mundo, inclusivamente do nosso António Damasio, para descobrirem e mapearem o cérebro humano e perceberem definitivamente como é que funciona o cérebro humano, como é que ele toma decisões, etc, etc. Então o que, deixem-me só ver se não entrou alguém. Não, ok. E então, do que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de estudar o cérebro humano, mas mais do que estudar o cérebro humano, para vos dizer a verdade, a mim não me interessa muito saber o que é o pré-frontal, o orbitofrontal, o córtex occipital, o que é os parietais, os somatosensoriais, enfim, interessa-me um pouco por causa do neuromarketing, mas em termos de vendas, efetivamente não me interessa muito saber toda a constituição do cérebro, que são neurotransmissores. Interessa-me saber como é que as pessoas reagem e, mais importante do que isso, interessa-me saber verdadeiramente o que levam os vossos clientes, os meus clientes, a comprarem os seus produtos. Eu, para além de formador e consultor, trabalho com produtos inovadores, que são numa área dos hologramas tridimensionais e na outra área da impressão 3D de grande formato, peças de grande dimensão, 6 metros de altura e mais. E repare, a mim interessa-me verdadeiramente o que é que leva os meus clientes a comprarem os meus produtos. Reparem, um dos grandes dilemas das vendas, e eu estou nas vendas há algumas décadas, desde o século passado pelo menos, não é? Como alguns de vocês, mas eu estou mesmo há muito tempo, aquilo que sempre me obcecou foi perceber exatamente o que é que leva o meu cliente a comprar. Reparem, se eu conseguir perceber efetivamente o que é que levou o meu cliente a comprar, não se ele gosta ou não gosta do produto. Muitos clientes meus gostam dos meus produtos e não compram. Portanto, não é porque gostam do produto que vão comprar. Há de haver outros fatores que eu posso usar em vendas seguintes, que são verdadeiramente os alavancadores, como dizem os brasileiros, os gatilhos que fazem com que as pessoas tomem a decisão. Reparem, eu adoro fazer um teatro de marionetes, mas lembro-me de ser muito criança, enquanto toda a gente estava a olhar para o teatro de marionetes, encantado com as marionetes a mexer-se, a minha mãe apanhou um susto enorme porque eu tinha desaparecido. E onde é que eu estava? Por trás das marionetes, a tentar perceber o que é que aquela gente fazia com as mãos para poder movimentar as marionetes. Salvaguardando a devida distância de marionetes para compradores, verdadeiramente aquilo que me interessa é perceber o que é que leva alguém a comprar. Ou seja, qual é a força impulsora por trás do comportamento, qual é a verdadeira motivação que leva um comprador a comprar. Reparem, se eu conseguir identificar as motivações, se eu conseguir perceber
perceber porque é que um padrão de clientes me compra um determinado produto, eu talvez consiga encontrar mais pessoas que estejam interessadas no meu produto. E, portanto, a mim interessa-me sempre e fascina-me sempre tentar perceber quais são os mecanismos que estão por trás do comportamento, quais são os mecanismos que levam a que as pessoas comprem. Se não souberem responder a esta pergunta, têm um problema. É porque não sabendo porque é que os vossos clientes compram os vossos produtos, estão sempre dependentes do acaso. Não conseguem condicionar, não conseguem ter o argumentário adequado à tipologia de clientes. E sabem o que é impressionante? É que os clientes compram os mesmos produtos por motivações diferentes. E isto é absolutamente terrível. Reparem, costuma-se dizer que a medicina é difícil. É, mas há uma causa e efeito. A engenharia é complicada? É, mas há sempre uma causa e efeito. A arquitetura é complexa? É, mas experimentem vender. Experimentem perceber quais são as motivações que estão por trás do comportamento. Sabem porquê? Nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com a mente humana e até há cerca de 20 anos nós só conseguíamos estudar o cérebro humano morto. Morto. E quando ele está morto, é só uma massa cinzenta. Na realidade, até conseguimos perceber determinadas áreas do cérebro, porque há determinadas áreas que se diferenciam, mas como não conseguimos perceber nem ver o que acontece na atividade neurónica do cérebro, nós não percebemos como é que o cérebro funciona, e se não percebermos como é que o cérebro funciona, nunca vamos perceber como é que as pessoas funcionam. Então, desde há 20 anos para trás, aliás, desde 1997, é possível colocar as pessoas em ressonância magnética funcional e agora sim, agora podemos estudar o cérebro vivo. Podemos estudar o cérebro não em função de uma dissecação, mas enquanto ele está a trabalhar. É uma coisa absolutamente fantástica, que é vermos o cérebro ao vivo a trabalhar e ver o que é que acontece no cérebro humano em função das diferentes circunstâncias a que ele está sujeito. E é isto que nos fez avançar. Evoluímos mais nos últimos 20 anos do que nos últimos 2000 em relação ao conhecimento do cérebro. E isto é completamente, é fantástico, inovador, mas por outro lado traz-nos uma vantagem enorme, porque agora eu consigo perceber não aquilo que as pessoas me dizem, mas aquilo que as pessoas estão a pensar. Okay? Eu não sei o que as pessoas estão a pensar, mas eu sei como as pessoas estão a pensar. Vamos ver um pouco isto mais à frente. Então, quais são os processos que levam à tomada de decisão? Isto foi uma coisa que sempre me fascinou. Sabem porquê? Porque quando eu estou a recapitular uma negociação, quando eu estou a recapitular o que aconteceu numa determinada negociação, eu descubro que a venda ia muito bem até ao momento e depois aconteceu qualquer coisa que fez com que a pessoa se distanciasse e não me comprasse. Eu não sei se têm experiência disto, mas quase todas as pessoas que estão no mundo das vendas têm experiências deste tipo. Todos sabem quando a um determinado momento dizem, ok, esta venda já não me escapa, significa que sentiram que o cliente vai comprar, mas muitas vezes acontece eu sentir que a venda ia muito bem e de um momento para o outro me escapou. Então, aquilo que sempre me preocupou e me fascinou é perceber quais são os processos que levam à tomada de decisão. O que é que faz com que alguém compre? O que é que faz com que alguém tome a decisão de gastar dinheiro e comprar um produto tangível ou intangível? Então, reparem, hoje a neurociência ajuda-nos a perceber quais são os processos de decisão, como é que as pessoas funcionam até tomar a decisão, o que é que pode influenciar a decisão. E isto é uma vantagem enorme do ponto de vista de vendas e de negociação. A outra questão muito importante é que todos tínhamos ideia de que as emoções eram importantes, mas não sabíamos que as emoções eram tão importantes assim. Então, será que as emoções são mesmo fundamentais para a tomada de decisão?
Mas esperem lá, nós não somos racionais? Nós não somos seres que usam o seu neocórtex e que estão permanentemente a fazer cálculos para definir se devem comprar ou não devem comprar? Bom, também aqui os mais recentes estudos mostram-nos descobertas absolutamente surpreendentes. Outra questão que me preocupa, e eu sou da velha guarda, como identificar o perfil comunicacional do cliente e ajustar o nosso ao dele? Que tipo de pessoa é que eu tenho à minha frente? Reparem, há 40 anos eu estudava fisionomia, ou seja, havia uma corrente que dizia que as pessoas que tinham o nariz comprido pensavam de uma determinada forma, que as pessoas que tinham a maçã do rosto larga pensavam de outra forma, que as pessoas que tinham os olhos juntos eram isto, e que as pessoas que tinham os olhos afastados eram aquilo. Reparem, naquele tempo lembro-me de estudar profundamente todas essas coisas e depois ficar profundamente frustrado porque não conseguia perceber o comportamento das pessoas em função da maçã do rosto. Não é? Aqueles que tinham maçãs do rosto quadradas, o livro dizia-me que essas pessoas eram objetivos e diretos, mas depois não eram. Era uma enorme chatice, percebem? Andávamos sempre às avessas. Hoje nós temos que resultam dos estudos neurocientíficos, nos ajudam a perceber a tipologia da pessoa que eu tenho à minha frente. E, portanto, eu comunico de forma diferente com pessoas diferentes. E reparem, há um nível a que a neurovenda atingiu, em que, ao fim de 2 minutos, eu consigo identificar o perfil comunicacional dessa pessoa e começo a conduzir a minha comunicação, adapto a forma como eu comunico a essa pessoa. E reparem, meus amigos, isto é afinar. Isto é, efetivamente, encontrar uma estratégia muito dirigida, muito objetiva, ao ponto de eu adequar a forma como falo, a forma como comunico, a forma como faço a apresentação de um produto, não já a um cliente em geral, mas a uma tipologia comunicacional. E é disso que eu estou a falar em termos de neuromarketing. Vamos ver rapidamente algumas coisas destes. E por fim, uma coisa não menos importante, quais os estímulos que atuam mais eficazmente sobre o cérebro. Ou seja, se eu perceber que o cérebro condiciona a venda, se tudo o que se passa em termos de vendas passa-se no cérebro, então eu quero perceber quais são os estímulos, quais são as estratégias que melhor impacto, melhor e maior impacto têm sobre o cérebro das pessoas que estão à minha frente. Reparem, eu estou aqui a falar de vendas porque é de neurovendas. Eu não tenho que necessariamente vender um produto tangível ou intangível. Eu posso vender uma ideia. Eu posso pura e simplesmente vender a ideia ao meu chefe de que eu sou a pessoa adequada para ocupar um determinado lugar. Não julguem que isto acontece por acaso. Não chega só sermos bons, temos que também parecer e, portanto, temos que usar as técnicas de comunicação de forma a que as outras pessoas nos identifiquem e reconheçam como credíveis e capazes de prestar um determinado produto ou serviço. Então, para sistematizar um pouco, a neurovenda pode definir-se como a aplicação às técnicas de vendas do conhecimento adquirido através dos estudos do cérebro com recursos a múltiplas áreas. Pois esta é a parte aborrecida da coisa, é que agora não podemos só pegar numa ideia qualquer sobre vendas e começar a vender. Agora temos que ir buscar especialistas de diferentes áreas para combinar diferentes conhecimentos para nos ajudar a sermos mais eficazes. De neurociência e de outras ciências complementares, como a fisiologia, a biologia, a psicologia, já para não falar da antropologia e da sociologia, são disciplinas extremamente importantes para nos ajudarem a perceber quais são as técnicas mais adequadas, para analisar e entender os fundamentos do comportamento de compra do ser humano. Ou seja, como é que eu compro?
como é que eu compro? Efetivamente, quais são os processos mecânicos que me levam a comprar um determinado produto? Como é que eu posso aumentar a previsibilidade, ajudando a diminuir a margem de erro e maximizando a eficácia do processo? Reparem, nós todos precisamos de eficácia. Eu não posso deixar escapar clientes. Custa desculpem a expressão, uma data de massa. Eu tenho um trabalhão enorme para conseguir captar clientes e, portanto, não posso dar ao luxo de os perder. Já chegam aqueles que efetivamente não têm interesse no meu produto, aqueles que efetivamente não são compradores do meu produto, aqueles que existe alguma possibilidade de me comprarem o meu produto, então eu tenho que ser eficaz a vender, eu não posso desbaratar, eu não posso atirar para o ar potenciais clientes, porquê? Porque eles são efetivamente cada vez mais caros e mais raros. Assim vamos trabalhar basicamente 3 elementos: instrumentos de neurociência aplicada. Os atuais instrumentos neurocientíficos permitem quantificar de forma objetiva o que os compradores estão a sentir no preciso momento em que estão no processo de compra. Reparem, isto é absolutamente fantástico, porque eu não fico à espera da pessoa me dizer o que é que aconteceu, o que é que pensou, o que é que sentiu. Bom, já sabem que as pessoas não são muito boas a dizer o que é que estão a pensar. Para além disso, as pessoas mentem. Paul Ekman afirma que em 10 minutos de conversação as pessoas mentem pelo menos 3 vezes e, portanto, não confiem muito naquilo que as pessoas dizem, porque as pessoas, em função da circunstância, daquilo que acham correto, dos seus próprios interesses, mentem. Então, em vendas, como é óbvio, é um jogo em que cada um puxa a brasa à sua sardinha. Depois, outra coisa importante é perceber como é que a emoção e a motivação agem sobre o cérebro decisor. Que peso é que a emoção tem, que peso é que a motivação tem e como é que eu vou criar alavancadores, como é que eu vou criar motivações para que a pessoa me compre. E, por fim, a ativação do processo de tomada de decisão, que é como é que a memória de longa duração foi suficientemente estimulada para reescrevermos através do processo de comunicação. Uma coisa que nós percebemos pela neurociência é que a memória tem um papel vital na decisão de compra. A questão é como é que nós ativamos esta memória, ou seja, todos os nossos compradores usam a memória como um dos elementos de tomada de decisão. A mim o que me interessa, bom, isto é óbvio, é científico, a questão não é essa, a questão é que estratégias é que eu vou adotar para que possa interferir com a sua memória, reescrever a memória de forma a que esta pessoa esteja interessada em comprar o meu produto e não a memória que tem do produto e, portanto, poder influenciar a sua decisão. Rapidamente, porque temos mesmo muito pouco tempo, nós falamos de ressonância magnética funcional, é uma tecnologia altamente sofisticada, como sabem tem cerca de 20 anos e é, digamos, onde começaram a maior parte dos estudos de neurociência, de neuromarketing e permite-nos ler o cérebro vivo em função de determinadas funções. Hoje, em termos de marketing, em termos de vendas, nós usamos eletroencefalograma, ou seja, são uns sensores que por intermédio de infravermelhos registam determinadas áreas do nosso cérebro e que nos ajudam a perceber o que é que as pessoas estão a sentir naquele preciso momento. Ou seja, quando olham para um produto, quando olham para uma embalagem, estes equipamentos registram que emoções é que estão a sentir e, mais concretamente, que áreas do vosso cérebro estão a ser ativadas. Depois usamos a atividade eletrodérmica da pele, é a resposta galvânica da pele, é uma coisa muito semelhante àquilo que usamos nos equipamentos, nos detectores de mentiras. O processo é exatamente o mesmo, ajuda-nos a perceber, como vê, nós não confiamos naquilo que as pessoas nos dizem, não é? Nós temos necessidade de perceber se aquilo que as pessoas nos dizem corresponde àquilo que efetivamente estão a sentir.
Eletromiografia facial, uma técnica surpreendente que nos permite perceber quais são os músculos do rosto que estão a ser ativados. Eu não sei se a maioria já sabe, mas vou reafirmar, o nosso rosto tem 42 músculos, dos quais só controlamos 21, e sempre que sentimos uma emoção, ativa-se por cerca de 1 segundo, menos de 1 segundo, determinado grupo de músculos que congrega aquilo a que chamamos uma microexpressão. E, portanto, quando um cliente meu diz isto é horrível, isto é um preço exagerado, eu não vou pagar isso, mas fez uma microexpressão de alegria, eu sei que ele está contente com o preço e que o preço que eu lhe estou a dar é muito bom e, portanto, imaginem lá a enorme vantagem competitiva que eu tenho. Uma outra tecnologia que nós usamos é eye tracking. Eye tracking serve para perceber para onde é que as pessoas estão a olhar, quanto tempo estão a olhar e portanto, vai nos ajudar imenso a perceber a que é que as pessoas dão importância quando olham para o nosso produto e, portanto, nós podemos montar estratégias de apresentação do nosso produto em função daquilo que as pessoas mostraram interesse. Isto são exemplos de eye tracking com heat maps, vamos analisar isso tudo nos módulos. Depois vamos estudar um pouco o cérebro humano, obviamente não como neurocientista, mas percebermos o que é que funciona, percebermos a importância das diferentes zonas do cérebro e percebermos também a importância dos neurotransmissores que nos levam a agir, que nos levam a tomar decisões. Vamos estudar um pouco o cérebro trino, que é efetivamente uma interpretação de MacLean. MacLean, em 1990, um sociobiólogo, afirma que a evolução da espécie humana obrigou a uma evolução do comportamento. E, portanto, a teoria de MacLean é que o cérebro foi evoluindo, criando 3 níveis de cérebro, o paleocórtex, ou cérebro reptiliano, ou complexo R, que é, digamos, o cérebro básico, primitivo, que é muito rápido a responder, mas é estúpido, só percebe a relação entre medo e recompensa. Depois o cérebro, o sistema límbico, onde estão as emoções, e por fim o neocórtex, a zona, esta película enrugada que nós temos no cérebro, que é responsável pelo raciocínio. Bom, a maior parte dos neurocientistas atualmente estão todos de acordo que isto não foi um processo de evolução, que na realidade o nosso cérebro tem uma programação e que, apesar de corresponder de alguma forma a estas 3 grandes áreas, ele responde a uma programação e, portanto, não resulta de uma evolução, mas sim de uma programação em função de uma série de fatores que agora não vou explicar, mas que influenciam também a forma como compramos e são condicionantes dos nossos comportamentos e dos nossos processos de compra. Portanto, temos o cérebro reptiliano, que é responsável pela maior parte das decisões, o cérebro emocional, que normalmente está de acordo com o cérebro reptiliano, e por fim o neocórtex, que é a razão onde nós tentamos fundamentar as coisas. Qual dos 3 cérebros é responsável por 90% das decisões? Eu não vou fazer a pergunta porque alguns de vocês já fizeram formação comigo e sabem que hoje é consensual na comunidade científica que 90% das nossas decisões não são racionais. Realmente não resultam de um raciocínio lógico, resultam da utilização das nossas memórias e, portanto, são profundamente emocionais e são condicionados pelas nossas experiências e pelas nossas vivências. E reparem como isto é absolutamente fantástico, porque significa que, em termos de neurovendas, eu posso reescrever as memórias das pessoas, posso usar as memórias que as pessoas têm, reescrevê-las, fazendo com que o meu produto pareça mais interessante e mais credível do que o produto da minha concorrência. Obviamente que isto, em termos de neurovendas, é fundamental, porque é o que eu pretendo, não é? O que eu pretendo é que o meu cliente esteja mais interessado no meu produto do que nos outros. Então, qual dos 3 cérebros é responsável por 90% das nossas decisões? O cérebro reptiliano. Reparem, se vocês vendem hoje a tentar alcançar o neocórtex das pessoas a quem tentam vender,
provavelmente os resultados não são muito bons. Ou melhor, se vocês aprenderem a vender ao cérebro primitivo, ao cérebro reptiliano, seguramente que os resultados serão muito melhores. E é isso que eu pretendo ensinar e pretendo vos mostrar como é que nós vendemos a este elemento do cérebro que é responsável por 90% das nossas decisões e, portanto, ao cérebro básico, ao cérebro emocional e não ao neocórtex. Durante anos aprendemos técnicas de vendas, e olhem que eu sou vendedor há muitos anos, com o objetivo de vender ao neocórtex. Hoje nós temos que vender ao cérebro primitivo, às emoções. Como? Utilizando os 5 estímulos fundamentais. Não se esqueçam que o cérebro é egocêntrico, que só entende coisas contrastantes, que só percebe coisas tangíveis, que só dá importância ao início e ao fim, que é essencialmente visual e, portanto, mesmo quando nós não mostramos uma imagem ao cliente, temos que criar uma imagem para que o cliente consiga ver essa imagem e que é profundamente emocional. E, portanto, nós hoje vendemos usando as emoções. As emoções são efetivamente o nosso pé de cabra, são aquilo que nos permitem obter resultados de vendas. Para isso, nós temos que perceber o processo de tomada de decisão, as fases do processo de tomada de decisão, identificação, avaliação, decisão e seleção, ou seja, como é que as pessoas tomam a decisão, como é que o cérebro das pessoas funciona, como é que o cérebro das pessoas se processa a informação até chegar ao ponto de tomar a decisão e só isso é objeto de um estudo muito complexo, mas extremamente interessante na área da neurociência. Depois temos que aprender a comunicar. Esqueçam a forma como vos ensinaram a falar. Vender não é falar, vender é comunicar. A comunicação é que é efetivamente o nosso instrumento. A neurocomunicação pressupõe a análise dos estímulos externos, como as reações que um anúncio pode gerar a nível sensorial, a um nível semântico, dos estímulos internos, ou seja, todos os mecanismos que nós usamos para transmitir emoções às pessoas com quem contactamos. António Damasio afirmou que o homem é um ser emocional que pensa, não é um ser racional que tem emoções. Então, eu tenho que aprender a controlar as emoções das pessoas com quem contacto, mas acima de tudo tenho que aprender a provocar emoções. E reparem como isto é um novo paradigma. E para isto precisamos da neurociência. Para isto precisamos de usar as técnicas que foram desenvolvidas e que nos ajudam a perceber como é que vamos provocar emoções nas pessoas a quem queremos vender. Sem emoções, somos incapazes de tomar decisões. E Damasio, nos últimos 20 anos, que anda à procura da consciência e perceber como é que funciona a consciência, afirmou sem qualquer margem para dúvidas que sem emoções não há decisões. E sabem porquê? Porque nos estudos que ele fez com os pacientes que não tinham emoções, que tinham perdido determinadas áreas do cérebro, não conseguiam sentir emoções, não eram capazes de decidir. Ou seja, o cliente percebia que este restaurante tinha isto melhor, que aquele restaurante tinha aquilo melhor, que este talvez fosse melhor do que aquele nisto e que aquele era melhor do que aquele naquilo, mas quando chegava a hora de decidir a qual é que ia, não era capaz. Porquê? Porque só existe decisão se houver emoção. E reparem como isto é uma mudança de paradigma. Nós achámos que a venda tinha que ser racional. Nós achávamos que o mais importante era a argumentação. Não é? Eu passava horas a treinar a minha capacidade de argumentação, a minha capacidade de torcer o cliente, de fazer com que ele... Não servia para nada, porque havia alguns que me compravam só porque já não me conseguiam aturar, mas a maior parte deles davam-me um pontapé e não me compravam. Então, na realidade, desde que comecei a fazer neurociência, quando comecei a usar a neurociência e a perceber a importância das emoções, comecei a usá-las e comecei a perceber que vender é muito fácil.
Basta fazer com que as pessoas acreditem no nosso produto, e quando eu acredito em alguma coisa, eu dou a vida por isso. Eu estou disposto a pagar o que for preciso, eu estou disposto a dar o passo, eu estou disposto a gastar o dinheirinho que me custou tanto a ganhar para comprar alguma coisa que me emociona. E, portanto, todo o trabalho de neurovendas assenta exatamente na capacidade que nós tivermos de gerar emoções. Para isso, temos que aprender técnicas de comunicação. Deixem-me destruir-vos, alguns de vocês sabem, mas quais são os elementos fundamentais da comunicação? Toda a gente sabe, a palavra, não é? E outro elemento, os sinais não verbais. E o terceiro elemento, a voz. O que muitas pessoas não sabem é que, ao contrário do que nós pensamos, a importância que estes elementos têm na comunicação não é aquela que nós pensamos geralmente. Reparem, toda a gente costuma invariavelmente dizer que a palavra é o mais importante. O que nós dizemos é o mais importante. Pois, segundo este senhor, Albert Mehrabian, podem pesquisar, não é por acaso que eu o ponho aqui, não é? É porque às vezes as pessoas não acreditam naquilo que eu digo. Albert Mehrabian, depois de muitos anos de estudos, chegou mais ou menos a esta percentagem. A palavra representa apenas 7% da comunicação. E os sinais não verbais, 55% da comunicação. E a voz, meus amigos, 38% da comunicação. Não tenho tempo para vos explicar como funciona tudo isto, mas na realidade isto significa uma mudança completa de paradigma, obriga a um mindset e obriga a que reestruturemos as nossas técnicas, as nossas táticas, e já que vamos ter que o fazer, então vamos usar a neurociência para nos ajudar. Fiquem surpreendidos, 7%, 55% e 38% é quanto representam estes três elementos fundamentais. E sabem outra coisa impressionante? Se eu não for capaz de, ao fim de 2 ou 3 minutos de falar com uma pessoa, perceber qual é o perfil de programação, de comunicação dessa pessoa, eu vou provavelmente perder meia hora, 1 hora, a utilizar palavras que não são as adequadas. Basicamente existem 3 perfis: visuais, que são movidos pelo que veem; auditivos, que são movidos pelas sonoridades, dão maior importância ao que ouvem; e sensitivos, que são movidos pelos sentimentos e pelas necessidades de tocar. Ora, reparem, se eu estiver a falar com a visual e passar a vida a dizer, está a ouvir o que eu estou a dizer, temos um problema, porque ele só vê. Um visual vê o que eu estou a dizer, não ouve. Ouve, claro, mas não dá importância ao ouvido. Já se for um auditivo, eu bem lhe posso dizer, está a ver o que eu estou a explicar. Ele não está a ver, ele está acima de tudo a ouvir. Então reparem, eu não só sou capaz de perceber muito rapidamente, às vezes ao fim de poucos segundos, que tipo de pessoa está à minha frente em função do tipo de palavras que usa. Reparem, um auditivo nunca vai dizer vejo perfeitamente o que você me está a dizer, ou veja lá o que é que eu preciso. Então reparem, às vezes dizem, mas nós somos bruxos para adivinhar o perfil da outra pessoa. Não, nós não precisamos ser bruxos. Só precisamos estar atentos e conhecer um pouco de neurociência para sermos capazes de identificar com facilidade o perfil de comunicação da outra pessoa e ajustarmos o nosso perfil ao dessas pessoas. Depois eu pus aqui um pequeno exemplo de sinais não verbais. Este amontoado de gente, que são pessoas relativamente conhecidas, sei lá, a Merkel, o Trump, o homem da Coreia, são pessoas muito conhecidas do mundo. Cada um deles, nesta reunião, manifesta atitudes diferentes, e através da leitura dos sinais não verbais nós somos capazes de antecipar as posturas e perceber como é que as pessoas nos estão a ver e como é que as pessoas nos estão a interpretar e como é que as pessoas estão a comunicar connosco.
A leitura dos sinais não verbais é absolutamente vital em neurociência, em neurovenda, e se não desenvolvermos capacidade de ler os sinais não verbais, vamos perder uma vantagem competitiva muito grande. Depois quero-vos falar rapidamente de uma outra coisa que é um pouco mais complexa que os sinais não verbais, que é face reading, ou seja, a leitura de microexpressões. Como eu estava a dizer, nós temos aproximadamente 60 músculos na cabeça, 42 no rosto, só controlamos 21. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada vez que eu sinto nojo, eu tenho uma determinada microexpressão, ou seja, eu contraio determinados músculos e, portanto, eu consigo perceber que essa pessoa teve uma microexpressão de nojo. Como dizia Paul Ekman, se você vir uma microexpressão de nojo no seu cônjuge, o seu casamento já acabou, só você é que ainda não sabe que ele já acabou. Muito antes da própria pessoa perceber que já acabou. Vamos percorrer um pouco as microexpressões como um elemento fundamental da neurovenda. Deixem-me dizer-vos que é algo, não é fácil, mas podemos desenvolver a capacidade, pelo menos para detectar estas 7 emoções básicas: nojo, desprezo, alegria, raiva, espanto, medo e tristeza, e portanto sermos capazes de, pelo menos as mais importantes, como eu vos dizia, se alguém está a desancar no preço do vosso produto, mas tem uma microexpressão de alegria, é porque gostou. Mas se ele tiver uma microexpressão de nojo, atenção, têm mesmo que baixar o preço, ou então o mais provável é que não vendam. Ora, reparem, se eu sei antecipadamente que o meu preço é bom, ou se eu sei antecipadamente que o meu preço é mau, imaginem como eu posso montar uma estratégia muitíssimo mais eficaz para convencer o cliente a comprar o meu produto. Os olhos. A minha avózinha dizia que os olhos são o espelho da alma. Bom, na realidade os olhos, não sei se são o espelho da alma, mas os olhos são um dos órgãos dos sentidos mais importantes. 68% da nossa comunicação é feita através do sistema visual, e os olhos têm aquilo que nós chamamos uma fibra óptica, têm uma banda larga direta ao nosso cérebro, e portanto nós somos capazes de perceber não o que as pessoas estão a pensar, mas como estão a pensar, em função dos movimentos dos olhos, para onde olham, da forma como olham, em função das nossas reações. E, portanto, o comportamento dos olhos é extremamente importante, porque o nosso sistema sensorial envia ao cérebro cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Nós somos capazes apenas de processar entre 20 a 50 bits por segundo, é muito pouco. O cérebro recebe 11 mil items, mas só processa aproximadamente 40, por isso é que nós não vemos uma data de coisa que outras pessoas veem. Então isto é um problema muito grave nas vendas, porque muitas vezes o vendedor está convencido que explicou, que mostrou ao cliente aquilo que é importante, mas o cliente não viu ou não deu importância. Então, como é que fazemos para que ele receba aquilo que é importante? Eu não quero que o cliente saiba tudo do meu produto. Eu quero que o cliente saiba aquilo que é importante para ele tomar a decisão e, portanto, ser capaz de perceber o feedback que recebemos através dos olhos das outras pessoas é extremamente importante para a neurovenda. Bom, não preciso falar do poder da voz. 38% do significado de uma mensagem são comunicados pela qualidade da voz. Nós podemos exercitar, nós temos uma voz com que nascemos, não é? Mas ao contrário da cor dos nossos olhos, nós podemos melhorar a qualidade da nossa voz, nós podemos melhorar a qualidade da nossa comunicação e, portanto, é preciso desenvolver a capacidade de controlar a voz e de usar a voz como fator emocional. No que diz respeito ao atendimento em contexto da loja, nós vamos aprender a usar esta nova situação que é o on-life. O mundo mudou muito rapidamente, as pessoas em contexto de loja são capazes de estar na loja a ver os nossos produtos e a comprar numa loja concorrente através do seu telemóvel e, portanto, existe uma nova realidade. Aquilo que eu quero ensinar-vos é como é que não só usamos todas estas técnicas de
de neurovendas, agora adequada às lojas, às circunstâncias na loja, e como é que fazemos para nos adaptarmos à nova realidade. Uma das grandes dificuldades que o comércio atravessa atualmente é que não sabe lidar com consumidores online, não sabe lidar com o consumidor que está na loja, mas que está no digital ao mesmo tempo e que transita entre o digital e o offline, e portanto temos que ensinar as pessoas a usar as técnicas de neurociência. Existem novos conceitos, hard selling, soft selling, ou seja, hoje na loja não é só soft sales, ou seja, não quero pura e simplesmente vender ao cliente 1, 2, 3, vais-te embora, eu quero cada vez mais estabelecer uma relação, fazer aquilo que nós chamamos de marketing relacional, só que para fazer marketing relacional eu tenho que ser capaz de gerar emoções no comportamento dos meus consumidores, e para gerar emoções no comportamento dos meus consumidores eu tenho que perceber neurociência e tenho que perceber como é que isso se faz. Uma das grandes dificuldades que existem hoje também é saber gerir o speed selling e o slow selling, ou seja, como é que eu consigo transformar uma venda rápida numa venda mais lenta que me traga maior fidelização do cliente. Meus amigos, os próximos anos o segredo do negócio vai ser fidelização. Nós não podemos estar todos os dias a angariar clientes novos. Nós não vamos conseguir captar e reter clientes a toda a hora e a todo instante. Nós temos que criar uma relação sólida e de continuidade com os nossos clientes para que eles nos prefiram a nós e não à nossa concorrência, que é absolutamente feroz. Este é um dos grandes problemas no business to business, é garantir a fidelização dos clientes, fazer com que os clientes tenham confiança, estabelecer uma relação de credibilidade com os clientes para que eles nos comprem a nós, mesmo que o nosso preço não seja o mais baixo do mercado. Captar, reter pessoas e fazer bons negócios exige mais do que simplesmente ter experiência e boa intuição. Pessoas em vez de clientes. E reparem, esta é a grande mudança dos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, nós deixámos de ter clientes e passámos a ter pessoas à nossa frente. Pessoas em vez de clientes exige conhecimentos de neurociência. Estamos na era da cientificidade da venda. A venda já não é só uma questão de intuição, a venda não é só para aquelas pessoas que têm jeito, a venda não é só para aquelas pessoas que fazem isto de forma natural, que têm um dom e uma facilidade de vender. A venda é para todos. Porquê? Porque ela agora é científica, ou pelo menos é mais científica, o que significa que eu posso aproveitar os conhecimentos da neurociência para vender cada vez de forma mais eficaz. E por fim, deixar-vos este pensamento: se não podemos saber o que pensam os clientes, enfim, não temos uma bola de cristal, ainda não somos bruços, temos que pelo menos tentar saber como pensam. Deixar as datas para os cursos de neurovendas, portanto, o de princípios e métodos neurocientíficos que, digamos, aborda todos os métodos e a utilização da neurociência na neurovendas, vai acontecer de 19 a 20 de maio e de 10 a 12 de outubro, com horários diferentes. Podem ver isto tudo no site do SECOA. O de atendimento em contexto de loja em junho, e o de negociação empresarial em outubro também. Estes são para já os que estão agendados. Faltava dizer obrigado. Peço desculpa por ter acelerado, mas tínhamos pouco tempo, enfim, não queria transgredir muito o horário das 7 horas. Mas dou por terminado. Quero perguntar, existem algumas questões, algumas dúvidas? Façam o favor.